O meu, Léo, eu ia te falar isso daí agora, porque eu vi você falando isso com o Rubão num podcast. Um abraço, aliás, pro Rubão. Um abraço. Rubão, nós estamos te esperando quando você chegar aqui. Me xingou, mas ele é gente boa. Xingou você, mas vocês já fizeram as pazes. Sim, não, eu sei, é o jeito dele. O Rubão é o cariocão. No debate eu brinquei com ele. Não. Ele fez um vídeo falando do IPVA. Aí eu encontrei ele e falei, Rubão, você fez um vídeo lá falando que eu não sei do que eu tô falando e repetiu tudo que eu falei, né? Porque tem algumas informações, eu sempre, já até falamos aqui antes, né? Eu tenho a mania de popularizar coisa que é de domínio público, que em tese era pra todo mundo saber e ninguém sabe. Então, por exemplo, a questão do imposto, que isso eu falei inclusive do Gêmeos Investem, eles já tinham falado sobre isso, eles mudaram agora. Que eles falavam, o imposto sobre o carro é 50%. Eu falei, não, o imposto sobre a nota é 50%, sobre o carro é 100%. Caramba, né? Tá? Sobre o carro é 100%, só que aqui o imposto é calculado de uma maneira maluca. Você bota o imposto, aí você cobra, você bota o valor com o imposto, aí você cobra o imposto em cima do valor com o imposto. É muito louco. Não é igual o IVA, né? Um carro popular nosso custa 75 mil reais. Mas é o seguinte, cara, ó, o Léo trabalha pra caramba. São quantos anos você falou, Léo? Eu tô 31 anos de carteira assinada 31 já. anos. E eu vi você falando com o Rubão lá, que a nossa geração tá fraca. Porque assim, ó, outro dia eu tava vendo um vídeo de um cara reclamando na empresa, falando assim, pô, eu não é por nada, eu sou o dono da empresa, eu tô aqui não sei quantos anos, eu tô aqui das 10 até as 4 e tem estagiário meu que não quer trabalhar porque tem que pegar meia hora de metrô pra chegar aqui. Olha, o que tá acontecendo com essa juventude? Meia hora Aliás, de até metrô, agora- esse cara tá feliz da vida. Só assim. complementar Que o que é você essa falou. geração, hein, Andrezinho? Só complementar o que você falou, esses dias eu vi um vídeo, eu não sei se é recente ou não, de um monte de estudante que invadiu um shopping com aquelas bandeiras Eu de vi. partido político contra a questão do 6x1, Sim. né? E aí eu não entendo, cara, mas nem começaram a trabalhar, Já tão... já estão reclamando que vão começar a trabalhar. Pô, o Léo tá aqui, trabalha desde 1995. 7x0, tá? Trabalhando. Eu sempre. trabalho desde os anos Empresário, 2000. hein? O André não tem férias. Há pô. 25 anos eu trabalho sem parar. Trabalhei, cara, pior do que 6x1, que eu trabalhei em banco um bom tempo. Tinha que entrar às vezes de madrugada, trabalhar final de semana. Meu amigo, os caras nem começaram a trabalhar, Eu já vou estão complementar. reclamando. E eu vou complementar. Você que tá aí, olha pra mim, Essa criatura. juventude tá muito fraca, Tá cara. fraca. Eu vou comentar um negócio aqui pra você, ô Bando de criatura. folgado. Bando de folgado. Eu vou comentar aqui pra você, ô criatura. Você que tá aí. Você nem começou a trabalhar. Você, estagiário, já tá reclamando de ter que ficar meia hora no trem. Você tá reclamando porque, na empresa sai chorando da empresa. Se o chefe, tipo, puxa sua orelha. Meu amigo, você nem começou. Você tem que trabalhar mesmo, você tem que ralar mesmo, porque você tem que aprender a ser um sujeito Mas homem. nem querem Sujeito começar. mulher. Então. Agora tem um negócio também, Léo, que nós vamos falar aqui. Desculpa falar, mas eu vou falar mais uma vez uma polêmica. A galera vai no show da Lady Gaga. Eu já fui crucificada por isso. De fralda Na 3 dias internet. antes. O cara Eu vou não- querer saber a sua opinião. Sim. Só que é o seguinte, o meu problema não é você ir no show da Lady Gaga, se você gosta ou não da Lady Gaga, não sei quem. O meu problema é o seguinte, vocês vão lá, ficar lá no show, tal. Mas daí no outro dia, se você jogar uma carteira de trabalho lá, Pode esvazia o show. E aí no outro dia vocês estão reclamando que vocês não têm dinheiro pra investir, que não sei o que, não tem dinheiro pra nada. Por quê? Porque você vai lá, fica fazendo esse papelão, lá gastando seu dinheiro, sai com ressaca, sai com bebeu mais que tudo, sai endividado. Sim. E aí você fica aí pobre. Desculpa, Léo, mas é a verdade. Fica lá pobre porque o cara não quer. Não tô falando da Lady Gaga. Sim. Eu não gosto da Lady Gaga, as músicas dela, não é uma pessoa Lady Gaga. Mas se você foi lá no show de... Teve gente que foi de fralda, é verdade Sim, isso aí, sim, Léo? foi, verdade. Eu achei que era mentira Não, isso aí. gente foi- Aliás, encontraram depois da limpeza, além de vários preservativos, fraldas jogadas pelo chão. Com E as pessoas cocô? ainda jogam isso pelo chão, tá? Não E sei ainda, exato- entre aspas, não respeita a moça que pessoa tá lá. bem. Não, Essas- respeita o brasileiro, né? Sim. Porque ali é público, um espaço público. É que aqui não se entende muito o que é o conceito de público, né? Já tem esse problema também. Mas tentando fazer um pouquinho aqui o advogado do diabo, acho que tem dois lados dessa questão da juventude, né? Acho que a minha geração, eu ainda não tenho filhos, né? Não sou casado. Mas acho que a minha geração foi uma geração que o pai pegou muito pesado. Então você tinha que estudar, se formar, o pai cuidou para que você tenha tudo, né? Porque você não passe fome e tal, mas a sua obrigação era estudar. Se eu reprovasse de ano, acho que meu pai me arrebentava na porrada. Que ele falava, é a única coisa que você tem que fazer. É. Né? Então você tinha que estudar, você tinha que se formar, tal, arrumar um bom emprego. A gente foi muito, muito pressionado para isso. E essa geração que foi criada assim, com muitas restrições, não faltou comida, né? Não faltou onde dormir, não passou frio,
Mas não tinha iPhone, não existia nessa época, não tinha tudo que queria, não tinha os brinquedos que queriam e tal. Então foi privado de muita coisa. Essa geração, e eu sei porque tem muitos pais, amigos meus que são assim, eles querem dar para os filhos tudo que eles não tiveram. Isso é péssimo, né? Isso é péssimo. Eu tenho um amigo meu, Daniel, gente boa pra caramba, nós formamos juntos. E eu lembro que uma vez ele me ligou, conheço muita gente da área de games. Ele falou, ele tinha comprado na Americanas um jogo pro filho e não chegou. Comprou na pré-estreia pra chegar, não chegou. Deu um problema lá na Americanas. E aí ele comprou pela internet com um cara, mas era aqueles cara que vendia a conta e não o jogo. Então comprou a segunda vez e não chegou. Meu Deus. Ele passando por problemas lá na época e tal, ele falou, eu preciso achar esse jogo tal, não sei o quê. Ele falou, mas a Americanas vai entregar? Ele falou, vai, mas vai levar uma semana. Eu falei, Daniel, você tá cheio de problemas, né? Esse jogo, quantas pessoas não vão ter esse jogo? Seu filho vai ter esse jogo, ele tá garantido. E ele não pode esperar uma semana? Exato. Explica pra ele. Eu cansei de 1986 jogar jogo de videogame que era de 1979 no Atari, né? Levavam anos pra chegar aqui um jogo. Eu falo pra ele, falei, você não foi criado com essas mordomias. Eu lembro que você queria entrar numa banda lá, o sacrifício que seu pai e sua mãe fez pra eles comprarem um baixo pra você. Compraram a prestação e tal. Sua mãe, lembra da mãe brincando? Falou, você que deu uma briga uma vez num show, e a mãe dele falou, se quebrar esse baixo, eu quebro você, né? Eu falei, não foi fácil pra você. Eu falei, você não tá orgulhoso da pessoa que você é hoje? Eu falei, então cria seu filho do jeito que você foi criado. Exato. Se você tá orgulhoso da pessoa que você é hoje, cria o seu filho do jeito que você foi criado. Então, os jovens não estão sendo criados assim. Então, tem um problema, por exemplo. Quando eu me formei, tudo bem que faz décadas, né, que eu me formei. Mas quando eu me formei, eu lembro que meu pai e minha mãe, eles ficaram sabendo onde era a universidade quando eu me formei. Né? Aí eu levei eles lá na colação, eles nem sabiam onde ficava a universidade, né, quando eu me formei. Hoje é normal você ter uma vista de prova, o aluno leva o pai ou a mãe. Na vista de prova na universidade. É assim, uma coisa assim inacreditável. Então você tem realmente uma geração mais fraca. Mas como pela primeira vez na história desse país, o Brasil está se tornando inviável, porque é tanto imposto, tanta impressão de dinheiro, que é uma coisa que pra mim deveria ser proibido. A não ser que você perdeu, né, lógico, pra repor as notas que foram perdidas, rasgadas, etc. Beleza. Mas ficar imprimindo dinheiro pra pagar conta, né, renegocia a dívida. Sim. Você não pode ficar imprimindo dinheiro e roubando o meu dinheiro, roubando o dinheiro das pessoas. Vocês têm proteção contra a impressão de dinheiro. O pobre não tem. Exato. Ele não tem proteção. Então isso é uma coisa que deveria ser proibida. O rico, pra ele se vira. Ele se vira. A inflação alta, ele se vira. Ganha dinheiro, aliás, com Exato. isso. Ele ganha dinheiro. Rentista, com juros mais altos, ele ganha mais até. O pobre, ele se ferra. Exato. Então, tudo bem que você tem uma geração mais fraca, que o cara tá indo, levando o pai na entrevista de emprego, isso tá acontecendo. Só que tem uma questão também, como está sendo inviabilizado o Brasil, teu dinheiro não vale mais nada. É muito imposto em cima da quantidade que você produz, o governo chega a levar. Tem cálculos que falam em 72%. De todo o dinheiro que você produz, o governo fica com 72%. Então você não fica com nada. Você não fica com 30% do que você produz. Então era para você poder consumir mais de 3 vezes mais. E você não consome. Então eu lembro, quando eu comecei a trabalhar, novo, com 15 anos, eu com 18, eu já podia ter um carro e uma moto. Eu tinha uma moto. Hoje o cara trabalha e ele não tem perspectiva de comprar um terreno ou um carro. Esse é o grande problema. O cara, ele não vê perspectiva de adquirir nada. Então pra que ele vai trabalhar? Hoje ele não tem nada. E ele vai trabalhar e não vai ter nada. Sendo que o cara trabalha 3 meses no McDonald's nos Estados Unidos e ele compra um Honda Civic 2012. Então são 2 lados da moeda. É uma geração fraca, sim, sem dúvida. É uma geração fraca. Né? Mas é uma geração que também, o cara que quer fazer alguma coisa, ele não tem perspectiva. Claro que tem várias coisas envolvidas, é muito mais fácil pra eu falar, obviamente, com o estudo, com o intelecto que eu tenho hoje. Mas várias vezes já me perguntaram, pô, Léo, mas o que você faria se você ganhasse um salário mínimo? Eu sempre respondo assim, a primeira coisa eu estaria pensando, por que eu sou tão mal capacitado que o meu salário, a minha força de trabalho vale o mínimo? Porque se eu ganho um salário mínimo, eu sou absurdamente mal capacitado. Sim. Você vai entrar em qualquer indústria hoje, viu uma placa esses dias aí. Os caras ofereceram 50% a mais que o salário mínimo. Tem uma placa grande lá na frente da empresa, lá em Guarulhos. Oferecendo 50% a mais que o salário mínimo pro cara entrar de auxiliar. Que é a coisa mais básica, mais baixa que você pode entrar numa indústria. Sim. E nem assim tá conseguindo gente pra trabalhar. Que a pessoa não vê perspectiva. Ele vai ganhar 2.200.
vai comprar comida, vai comprar... Isso aqui, Quando vê, não tem. as pessoas não têm noção. Aliás, isso é extremamente importante. A quantidade de sites de investimento, eu acho importante isso. Só que eu acho que precisa se falar numa língua... Tem que ter canais que se falem numa língua bem básica. Concordo. Porque tem pessoas que mal entendem o português, Estão começando infelizmente. com pouco, né? Graças a Deus. Isso. Né? E o cara tem... Eu lembro que uma vez... Eu falei pra um garoto, o garoto me mandou... Isso aí ficou até famoso, porque eu lembro que eu publiquei no meu blog, na época, o CJBR, e publiquei no Facebook também, né? Eu tinha muitos seguidores, ganhei prêmio Top Blog, melhor do Brasil, 5 anos, né? Ganhei o geral, que em cima ganhei dos blogs de futebol e de política. Então a gente nós colocamos o tema games em primeiro lugar do Brasil. Aí eu recebi um e-mail de um garoto, que ele queria na época, era um Xbox 360. E ele falando que o pai dele tava há 5 anos prometendo pra ele e não dava. E aí eu respondi pra ele e falei assim, olha, respondi, né, não lembro exatamente o que eu escrevi, mas isso tá publicado lá no blog até hoje, faz muitos anos. E eu expliquei assim pra ele, falei, olha, eu recebo muitos pedidos de videogames, pessoas que querem videogame, ele pedindo pra mim. E eu não tenho como dar videogame pra todo mundo, infelizmente. Já dei alguns consoles, mas não tenho. Já dei jogos, consoles. Não dá pra dar todo mundo. Eu falei assim, ó, eu tenho certeza que se seu pai pudesse te dar esse videogame, ele daria. Tá? Se ele tá te prometendo e não comprou ainda, é que ele não sobrou dinheiro, ele não tá conseguindo. Pode ter certeza que ele te daria. Né? Aí eu falei, só que você também não pode ser passivo perante a vida. Você falou pra mim que você tá esperando há 5 anos. Se durante esses 5 anos você tivesse guardado 50 centavos por dia, se você chegasse no final de semana, chegasse pra uma vizinha e falou, posso cortar aqui a sua grama? Posso varrer aqui o teu quintal? Você me dá R$5, né? Por exemplo, que ia ser mais do que ele precisava, juntado que eu tava falando pra ele, mas R$3,50 por semana, ele ia comprar o videogame, ele já teria o videogame nesse período. Aí eu falei pra ele assim, ó, vai juntando seu dinheiro, você vai comprar. Aí eu falei pra ele de juntar o dinheiro, uns 50 centavos por dia, nesse período ele teria comprado. Aí ele me respondeu desse jeito assim, obrigado por nada. Esse negócio de juntar 50 centavos por dia não faz sentido nenhum. Então, olha só, que é mentalidade. a mentalidade. Mas então, é a mentalidade da grande parte do brasileiro. Não faz Que tá sentido viciado guardar nesse dinheiro. Bolsa Família. Sim. O cara não quer trabalhar porque senão ele vai perder o Bolsa Família.